Sejam bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal e no vídeo de hoje nós vamos conversar com uma agente imobiliária. Aqui tratou de todo o meu processo, que vai contar para você tudo o que você precisa saber para financiar um imóvel aqui em Portugal, mesmo que você ainda esteja no Brasil ou que esteja aqui, mas com os rendimentos do Brasil. Vamos conversar sobre o financiamento e você vai aprender como faz no vídeo de hoje. Bora lá! Transforme sua vida, espalhe pra geral. Viva esse sonho, estude em Portugal. E vamos direto às perguntas que todo mundo faz pra gente no Instagram e também aqui pelo nosso canal do YouTube, mas eu não vou responder isso sozinho. Eu vou trazer aqui alguém de minha confiança, uma grande amiga minha, Liliana Lourenço, que é agente imobiliária aqui em Portugal e que tratou de todo o meu processo da aquisição da loja. E uma das principais coisas, o que o pessoal tem que saber antes de comprar um imóvel? Olha, em primeiro lugar é muito importante terem isso em atenção, que é, escolham sempre um agente registado. Ou seja, nunca comprem sozinhos ou por intermediário de alguém sem uma licença, porque é muito arriscado e depois podem sofrer algumas consequências, como burlas ou roubos de identificação. Portanto, é muito importante, primeiro de tudo, pesquisarem um bom agente imobiliário, em primeiro lugar. Realmente, porque às vezes a gente vê aí ofertas na internet, de fato é um começo, é uma primeira plataforma para você ter ali acesso a tipo das ofertas que existem. Todo mundo pesquisa sobre isso na internet, né? Quem tá pensando em comprar, encontra às vezes o OLX, algumas outras plataformas assim. Mas atenção que quando não tem um agente fazendo esse intermédio, é você contra a palavra de um vendedor que você não conhece, que não está registrado em lugar nenhum e que não passa muita segurança. Ainda mais se você estiver fazendo um processo estando fora de Portugal, você sendo um imigrante e aqui num outro país e, é igual, eu sei eu me virar, no Brasil eu faço assim. Calma lá que aqui não é o Brasil, aqui as coisas funcionam diferente. E Liliana, depois para poder ter o imóvel em nome, não é? O que é preciso mais? É preciso comprovar os meios de rendimentos, não é? Como Certo. é que funciona isso? Certo, Igor. Então, o segundo passo a ter em conta é você tem que obter o NIF português. Ou seja, vocês têm que obter o NIF através de uma plataforma específica, têm que fazer o pedido e a obtenção do mesmo. O segundo passo é então fazer uma análise à vossa situação financeira, que é, vocês podem entrar em contacto com o intermediário de crédito de confiança e ele irá vos pedir alguns documentos. E é importante, porquê? Porque ele faz a análise com os vossos rendimentos do Brasil, com o vosso trabalho que têm em questão, com a vossa casa que estão a viver neste momento. Portanto, ele analisa toda a vossa situação financeira, estando vocês ainda no Brasil. Olha, o NIF é como se fosse o CPF do Brasil, aqui se chama NIF, que é o Número de Identificação Fiscal. E se você precisa de ajuda para tirar isso ainda estando no Brasil, a gente consegue te ajudar, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp e a gente vai te pôr em contato com um advogado de confiança para poder tratar desse documento para você. Agora, voltando aqui então à nossa conversa, pelo que eu já entendi, quem está no Brasil pode sim, com os rendimentos do Brasil, comprovar um financiamento aqui em Portugal, Liliana? Me conta isso. Olha, pode ser, Igor. Qualquer pessoa que tenha os seus rendimentos, que tenha trabalho efetivo, pode comprar casa em Portugal. Após esta análise feita, da qual falei com a intermediária de crédito, os bancos portugueses financiam o povo que vem do Brasil, tal e qual como financiam o povo português. Mas há aqui algumas alterações, que é o nível de percentagem, ou seja, o valor da entrada é maior. São cerca de 30% necessário para dar entrada para um imóvel em Portugal. E além disso, também precisa calcular o preço dos impostos, não é? Exatamente. Esse cálculo é feito quando da análise do financiamento. Ou seja, após vocês terem a análise do intermediário de crédito, ele dá-vos aqui um valor ao qual vocês podem comprar um imóvel em Portugal e eu farei esse cálculo dos impostos para vocês. Porquê? Têm que ter em conta que não só a entrada para o imóvel, vocês precisam também de um valor para o pagamento dos impostos e isso não está incluído no financiamento. É importante vocês terem atenção a isso, porque é a partir daí que você vai conseguir projetar até quanto você pode comprar uma casa, porque vai depender do valor que você tem no momento
para poder fazer o sinal, né? Para poder fazer a primeira parcela, né? Então, isso vai depender do valor que você tem agora para saber o quanto o valor da casa que você vai comprar ou do imóvel de fim comercial. É isso mesmo, né, Liliana? Qual que é a diferença? É isso mesmo, Igor. Há aqui diferenças. Para a habitação própria ou para segunda habitação, os impostos são diferentes. Tem uma taxa de imposto muito mais alta se for uma casa, por exemplo, para férias. Se for habitação própria, os custos são menores. Contudo, cada valor que vos é apresentado é sempre sobre o valor da casa que vão comprar. Então vamos lá, vamos organizar aqui os primeiros passos para você que tem aí o sonho de realizar a aquisição da casa própria. E a gente está falando da casa própria em outro país, aqui em Portugal. Seja você brasileiro que já vive aqui em Portugal, ou seja você brasileiro que está assistindo a gente do Brasil e tem o sonho de vir para Portugal e já ir preparando isso, é uma possibilidade. Inclusive eu já gravei aqui no nosso canal vários vídeos mostrando como é que foi o processo da compra do meu próprio apartamento. Hoje eu pago muito mais barato do que se fosse alugar um imóvel. Então você pode comprar, pode financiar e pagar até mais barato do que se você estivesse pagando um arrendamento, um aluguel aqui em Portugal. Então vamos lá, Liliana, vamos montar um checklist. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer. Primeira coisa, escolherem um agente certificado. E isso a gente já vai te ajudar, porque aqui com o Estúdio em Portugal você vai poder contactar direto com a Liliana. Eu vou deixar os contatos aqui embaixo desse vídeo para você pedir ajuda da Liliana, para ela te orientando e conectando as ofertas que tem aqui em Portugal para você que está assistindo a gente do Brasil. Mas não é só procurar o agente imobiliário, você precisa ter aí alguns pontos para poder validar e ser aceito o seu crédito, porque se você não tiver o crédito aprovado, ou se não tiver o dinheiro total em mãos para poder comprar, não vai adiantar muita coisa, né, Liliana? O segundo passo, e bastante importante, é, após o contacto feito comigo, podemos agendar uma reunião videochamada e aí esclarecemos todos os pontos, porque é importante saber para que local querem viver, que ideias é que têm de Portugal, o que é que esperam de Portugal. Isso é o primeiro ponto a ser conversado. Depois é então a reunião de documentos para a análise do financiamento e isso depois será passado também para o nosso intermediário de crédito da nossa confiança e ele fará essa análise, mas estaremos sempre em conversação e manteremos sempre o seguimento para lhes dar resposta o mais rápido possível. Uma coisa curiosa que eu gostaria de falar para vocês aqui é que as nomenclaturas também são diferentes do Brasil. Como, por exemplo, aqui em Portugal a gente usa uma nomenclatura que é um T0, T1, T2, T3, e no Brasil, para quem é do Brasil e chegou aqui agora, não sabe nada do que isso significa. Isso significa cave. Conta pra gente, Liliana, o que significa essas termologias. Exemplo, cave, para nós, uma garagem. O resto chão é o que fica à face da rua. E depois temos o T0, que é um apartamento sem quartos, ou seja, é um open space, um espaço aberto. Depois temos várias tipologias superiores. O T1 com um quarto, o T2 com 2 quartos e por aí fora. Então, olha, fica preparado aí que a gente agora vai passar pela checklist dos documentos que você precisa ter para poder iniciar um processo de aquisição de um imóvel aqui em Portugal. Então, para começar, iremos precisar do vosso passaporte, seja pessoa solteira, se for um casal, serão dos dois, e vamos precisar do NIF português, que é o CPF brasileiro. Vamos precisar também de um imposto de renda, ou seja, de uma declaração de quanto é que estão a pagar mensalmente, seja a habitação própria, ou seja, comprada ao banco, ou então o aluguel. Vamos precisar também dos 3 últimos recibos de vencimento. Aqui em Portugal nós chamamos recibos de vencimento, mas no Brasil podemos dizer de holarite ou contra-cheque. Okay? Vêm lá os vossos dados e a vossa remuneração. Precisamos também da declaração comprovando se estão efetivos numa empresa e há quanto tempo estão. Precisamos dos extratos bancários dos últimos 3 meses. Ou seja, lá consta todas as vossas despesas e isso ajuda aqui a perceber o facto dos gastos que vocês têm. Precisamos também da informação se já têm algum empréstimo adquirido aí no Brasil, independentemente seja do banco, de uma financeira. Podemos mesmo contar com um empréstimo, digamos, para um telemóvel. Pode ter adquirido um telemóvel às prestações. E isso também é importante ser considerado na análise. Vamos precisar também do registrato,
que é o sistema de informações de crédito. Lá está, se tiverem um crédito, há o registro parcelado do que é que vocês têm até à data do pedido e a informação sobre a atual habitação neste momento. Lá está, se estão com um aluguer, se estão com casa própria, se vivem com alguém ou partilham casa, porque tudo isso é muito, muito importante para a análise. Viram aí, né? Não é fácil, são muitos documentos, mas a gente está falando aí de uma das conquistas mais importantes da sua vida e que precisa de atenção. Outro ponto importante é que se você está escolhendo viver para uma cidade que é mais afastada dos grandes centros, você ainda pode aplicar para um Golden Visa e ir através da compra de um imóvel. Como é que funciona isso, Liliana? Existe então um portal onde se podem candidatar aos vistos Gold. Estes vistos Gold têm um valor máximo de 526 mil euros. Contudo, após a nossa conversa por videochamada, eu tenho todo o gosto em vos ajudar a fazer esta candidatura e a perceber para que imóveis se adequam, porque anteriormente à pandemia eles estavam disponíveis para as grandes cidades, Porto, Lisboa, Algarve, contudo houve alterações e só mais afastado dos centros é que podem obter este visto Gold. Viram aí, né, gente? Muitas coisinhas, muitos detalhes que nós aqui do Estúdio em Portugal preparamos com todo carinho pra você. E no próximo vídeo a gente continua aqui na nossa jornada. Eu vou mostrar pra você sites onde você pode pesquisar ofertas. Atenção, quando você encontrar essas ofertas, não sai entrando em contato por lá não. Traz essa oferta, bota pro seu intermediador falar, porque aí ele consegue uma proposta mais interessante para você. Se você sai mandando mensagem por lá, você vai ter que seguir o seu contato por onde você já iniciou. Então, peraí, eu vou dar esses truques para vocês tudo no próximo vídeo, onde eu vou mostrar o site para você pesquisar essas coisas e vou mostrar como é que foi os preços aqui do imóvel que eu comprei e como é que foi todo esse processo. No próximo vídeo você já pode assistir seguido desse. Até já! Transforme sua vida, espalhe pra geral. Viva